Sétimo, para muitas pessoas, a oposição dos cientistas, se não é uma prova, é pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos daqueles que se levantam contra os sábios porque não queremos que digam que os insultamos. Temos-los, ao contrário, em grande estima, e seríamos muito honrados de estarem. Mas sua opinião não poderia ser, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciar e de explicar esses fatos, o campo está aberto às conjecturas. Cada um traz seu pequeno sistema e quer fazer prevalecer, e o sustenta com obstinação. Não vemos todos os dias as opiniões mais divergentes alternativamente preconizadas e rejeitadas, logo repelidas como erros absurdos, depois proclamadas como verdades incontestáveis. Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Para as coisas notórias, a opinião dos sábios faz fé a justo título, porque eles sabem mais e melhor que o vulgo. Mas em fatos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver não é sempre senão hipotética, porque não são mais que os outros isentos de preconceito. Eu diria mesmo que o sábio, talvez, tem mais preconceito que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a tudo subordinar ao ponto de vista que ele aprofundou. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos, etc. Todo homem que faz uma especialidade, a ela subordina todas as suas ideias. Tirai-o de lá e, frequentemente, ele desarrazoa, porque quer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei, pois, voluntariamente e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz, mas eles me permitirão, sem que isso prejudique o apreço de seu saber especial, de não ter na mesma conta a sua opinião negativa em fatos do espiritismo, não mais que do julgamento de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligências que têm a sua própria vontade e nos provam a cada instante que elas não estão à disposição dos nossos caprichos. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Elas requerem condições especiais e um outro ponto de partida. Querer submetê-las aos nossos processos ordinários de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita, como ciência, portanto, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, qualquer que seja, favorável ou não poderia ter nenhuma importância. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como um indivíduo, abstração feita de sua qualidade de sábios. Mas querer deferir a questão à ciência equivaleria a decidir a existência da alma por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está inteiramente baseado na existência da alma e seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico pensar que um homem deve ser um grande psicólogo, porque é um grande matemático ou um grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma, e porque não a encontra sob o seu escalpelo, como nele encontra um nervo, ou porque não a vê fugir como um gás, conclui daí que ela não existe, porque ele se coloca em pista exclusivamente material. Segue-se que ele tenha razão contra a opinião universal. Não, vede, pois, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas forem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas e, a julgar pela rapidez com que elas se propagam, esse tempo não estaria longe.
Ocorrerá com ela o que ocorre com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Eles a atingirão individualmente pela força das coisas. Até lá, é intempestivo desviá-los dos seus trabalhos especiais para os constranger a se ocuparem de uma coisa estranha que não está nem nas suas atribuições, nem em seu programa. À espera disso, aqueles que, sem um estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e zombam de quem não escolhe a opinião, esquecem que o mesmo ocorreu na maioria das grandes descobertas que honram a humanidade. Eles se expõem a ver seus nomes aumentarem a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscrito ao lado dos membros da douta Assembleia que, em 1752, acolheram com uma imensa explosão de riso o relatório de Franklin sobre os para-raios, julgando-o indigno de figurar ao lado das comunicações que lhe eram endereçadas, e desse outro que ocasionou perder à França o benefício da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável, e essas eram questões de sua alçada. Se, pois, essas assembleias que contavam em seu seio com a elite dos sábios do mundo, não tiveram senão o escárnio e o sarcasmo por ideias que não compreendiam e que alguns anos mais tarde deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais favor? Esses erros de alguns, lamentáveis por sua memória, não poderiam tirar-lhes os títulos que, por outras coisas, adquiriram a nossa estima. Mas é necessário um diploma oficial para ter bom senso, e não se contam fora das poltronas acadêmicas, senão tolos e imbecis. Que se analisem os adeptos da doutrina espírita e se verá se nela não se encontram senão ignorantes, e se o número imenso de homens de mérito que o abraçaram permite-se a relegue ao nível das crenças vulgares. O caráter e o saber desses homens valem bem o que se disse, uma vez que eles afirmam, é preciso ao menos que haja alguma coisa. Repetimos ainda que se os fatos que nos ocupam se encerrassem no movimento mecânico dos corpos, a procura da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, ela escapa da competência da ciência material, porque ela não pode se exprimir nem por algarismos, nem pela força mecânica. Quando surge um fato novo, que não compete a nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer-se que é para ele um estudo novo, que não se pode fazer com ideias preconcebidas. O homem que considera sua razão infalível está bem perto do erro. Mesmo os que têm as ideias mais falsas se apoiam sobre a sua razão, e é em virtude disso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, faziam todo apelo a esse julgamento para as rejeitar. Ao que se chama razão, frequentemente, não é senão orgulho disfarçado, e quem quer que se creia infalível se coloca como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, àqueles que são bastante sábios para duvidar daquilo que não viram, e que, julgando o futuro pelo passado, não creiam que o homem tenha alcançado seu apogeu, nem que a natureza tenha virado para ele a última página de seu livro. Oitavo, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão novas e tão grandes, não pode ser feito com resultado senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de atingir um resultado.
Não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam, a priori, levianamente e sem ter visto tudo, que não dão aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o recolhimento necessários. Saberíamos menos ainda dá-la a certas pessoas que, para não faltar à sua reputação de pessoas de espírito, se empenham em procurar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou julgadas tais por pessoas cujo saber, caráter e convicção dão direito ao respeito de quem se vangloria de educado. Portanto, aqueles que não julgam os fatos dignos deles e da sua atenção, que se abstenham. Ninguém sonha violentar suas crenças, mas que queiram, pois, respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Deve-se admirar de não se obter frequentemente nenhuma resposta sensata a questões graves por si mesmas, quando são feitas ao acaso e a queima-roupa, no meio de uma multidão de questões extravagantes. Uma questão, aliás, frequentemente é complexa e exige, para ser esclarecida, questões preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve fazê-lo por um estudo metódico, começando pelo princípio e seguindo o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige por acaso a um sábio uma questão sobre uma ciência da qual não sabe a primeira palavra, obterá algum proveito. O próprio sábio poderia, com a maior boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória. Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, frequentemente, por isso mesmo, ininteligível, ou poderá parecer absurda e contraditória. Ocorre exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir em sua escola, devemos fazer com eles um curso, mas, como entre nós, é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores não vêm senão em reuniões sérias e naquelas onde, sobretudo, reine uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens distanciam as pessoas razoáveis. O campo então fica livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombar e se divertir às nossas custas, em que se torna, numa tal reunião, uma questão séria. Aí será respondida, mas por quem? É como se no meio de um bando de jovens lançássemos estas questões: o que é a alma? O que é a morte? E outras coisas também recreativas. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos em toda a acepção da palavra, e colocai-vos em todas as condições necessárias. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonam, como faz um professor com os alunos negligentes. Nono, o movimento dos objetos é um fato firmado. A questão é saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual é a fonte dessa manifestação. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem mesmo daquelas que são escritas diretamente pelo médium. Esse gênero de manifestação, evidente para aqueles que viram e aprofundaram a coisa, não é, à primeira vista, bastante independente da vontade para assentar a observação de um observador novato. Não falaremos, pois, senão da escrita obtida com a ajuda de um objeto qualquer munido de um lápis, tal como o cesto, a prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium pousam sobre o objeto desafia, como o dissemos, a destreza mais completa de poder participar, em que, ou seja, no traçado dos caracteres. Mas admitamos ainda que por uma agilidade maravilhosa ele possa enganar o olhar mais perscrutador.
Como explicar a natureza das respostas quando elas estão fora de todas as ideias e de todos os conhecimentos do médium? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas, frequentemente, de várias páginas escritas com a mais espantosa rapidez, seja espontaneamente, seja sobre um assunto determinado, sob a mão do médium, mais estranho à literatura, nascem algumas vezes poesias de uma sublimidade e de uma pureza irrepreensíveis e que não renegariam os melhores poetas humanos. O que se adita ainda à estranheza desses fatos é que eles se produzem por toda parte e que os médios se multiplicam ao infinito. São esses fatos reais ou não? Para isso não temos senão uma coisa a responder: vede e observai. As ocasiões não vos faltarão, mas, sobretudo, observai com frequência por longo tempo e segundo as condições necessárias. Diante da evidência que respondem os antagonistas, sois, dizem eles, vítimas do charlatanismo ou joguetes de uma ilusão. Diremos primeiro que é preciso afastar a palavra charlatanismo de onde não há proveito. Os charlatães não fazem seu trabalho de graça. Seria, pois, tudo no mais uma mistificação. Mas por que estranha coincidência esses mistificadores se teriam entendido de um extremo ao outro do mundo para agir da mesma maneira, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e em línguas diversas respostas idênticas, se não quanto às palavras, ao menos quanto ao sentido, como pessoas graves, sérias, honradas, instruídas se prestariam a semelhantes manobras e com que fim? Como encontrar-se entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias? Porque se os médiuns não são instrumentos passivos, lhes é preciso uma habilidade e conhecimentos incompatíveis com certa idade e certas posições sociais. Então acrescentam que, se não há fraude, os dois lados podem ser vítimas de uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade dos testemunhos tem um certo peso. Ora, está aqui o caso de se perguntar se a doutrina espírita, que conta hoje seus adeptos aos milhares, não os recruta senão entre os ignorantes. Os fenômenos sobre os quais ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida. Mas o que não se poderia admitir é a pretensão de certos incrédulos ao monopólio do bom senso e que, sem respeito pelas conveniências ou o valor moral de seus adversários, taxam sem cerimônia de ineptos todos aqueles que não têm a sua opinião. Aos olhos de toda pessoa judiciosa, a opinião das pessoas esclarecidas que por muito tempo viram, estudaram e meditaram uma coisa, será sempre senão uma prova, ao menos uma presunção em seu favor, uma vez que pode fixar a atenção de homens sérios que não têm nenhum interesse em propagar um erro, nem tempo a perder com futilidades. Décimo, entre as objeções, há as mais sutis, pelo menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas graves. Uma das objeções é tirada da linguagem de certos espíritos que não parece digna da elevação que se supõe aos seres sobrenaturais. Se quer referir-se ao resumo da doutrina que apresentamos por cima, aí se verá, os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais, nem em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que eles dizem. Cabe às pessoas sensatas distinguir os bons dos maus espíritos. Seguramente aqueles que tiram desse fato a consequência de que nós não temos contato senão com seres malfazejos, cuja única ocupação é a de nos mistificarem, não têm conhecimentos das comunicações que ocorrem nas reuniões, onde não se manifestam senão espíritos superiores. De outro modo não pensariam assim. É deplorável que o acaso os tenha servido tão mal, por não lhes mostrar senão o lado mau do mundo espírita,
porque queremos supor que uma tendência simpática atrai para eles os maus espíritos, antes que os bons, os espíritos mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é revoltante de grosseria. Poder-se-ia, no máximo, disso concluir que a solidez dos seus princípios não é tão potente para afastar o mal e que, encontrando um certo prazer em satisfazer a sua curiosidade a esse respeito, os maus espíritos deles aproveitam para se introduzir entre eles, enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos sobre esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz numa assembleia de alguns estouvados ou de gente de má fama, a qual não frequentam nem os sábios, nem as pessoas sensatas. Essas pessoas se encontram na situação de um estranho que, chegando a uma grande capital pelo mais feio subúrbio, julgasse todos os habitantes pelos costumes e pela linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos há também uma boa sociedade e uma sociedade má. Que essas pessoas estudem bem o que se passa entre os espíritos de elite, e elas ficarão convencidas de que a cidade celeste encerra outra coisa além do refúgio do povo. Mas, dizem, os espíritos de elite vêm entre nós. A isso respondemos: não ficai no subúrbio, vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todos, a menos que não seja a elas que se apliquem estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Uma variante dessa opinião consiste na de não ver, nas comunicações espíritas, em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, senão a intervenção de uma força diabólica, novo Proteu que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a cremos suscetível de um exame sério, por isso nela não nos deteremos. Ela se encontra refutada por aquilo que dissemos. Aditaremos somente que, se assim fosse, seria preciso convir que o diabo, algumas vezes, é bem sábio, bem razoável e, sobretudo, bem moral, ou que há também bons diabos. Como crer, com efeito, que Deus não permite senão ao espírito do mal de se manifestar para nos perder, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode, não tem poder. Se pode e não o faz, isso é incompatível com a sua bondade. Uma ou outra suposição seria uma blasfêmia. Notai que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, do momento que elas existem, isso não pode ser senão com a permissão de Deus. Como crer sem impiedade que ele não permite senão o mal com exclusão do bem? Uma tal doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. 11º. Uma coisa bizarra, acrescentam, é que não se fala senão com espíritos de personagens conhecidas, e pergunta-se por que só eles se manifestam. É um erro proveniente, como muitos outros, de uma observação superficial. Entre os espíritos que vêm espontaneamente, há mais desconhecidos para nós do que ilustres, que se designam por um nome qualquer e frequentemente por um nome alegórico ou característico, quanto àqueles que se evocam, a menos que não seja um parente ou amigo. É bastante natural que se dirija àqueles que se conhecem mais do que àqueles que não se conhecem. O nome de personagens ilustres impressiona mais, e é por isso que são mais notados. Acham singular ainda que os espíritos de homens eminentes venham familiarmente ao nosso apelo e se ocupem, algumas vezes, de coisas insignificantes em comparação com as que realizaram durante a sua vida. Isso não tem nada de espantoso para aqueles que sabem que a força ou a consideração da qual esses homens gozaram neste mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo dos espíritos. Os espíritos confirmam nisso estas palavras do Evangelho.
os grandes serão rebaixados e os pequenos elevados, o que se deve entender como a posição que cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro sobre a terra pode lá encontrar-se como um dos últimos, aquele diante do qual curvamos a cabeça durante sua vida, pode, pois, vir entre nós como o mais humilde operário, porque, deixando a vida, ele deixou toda a sua grandeza. E o mais poderoso monarca pode ser que esteja abaixo do último dos seus soldados. 12º, um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores tomam emprestado frequentemente nomes conhecidos e reverenciados. Quem, pois, pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre muitos adeptos fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam qual o controle que se pode ter de sua identidade. Esse controle é, com efeito, bastante difícil de se estabelecer. Se ele não o pode ser de maneira bastante autêntica, como por um ato de estado civil, pode-o ao menos por presunção, depois de certos indícios, quando o espírito de qualquer um que nos é pessoalmente conhecido se manifesta, um parente ou um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, ocorre em geral que sua linguagem está em relação perfeita com o caráter que lhe conhecemos. É já um indício de identidade, mas a dúvida não é quase mais permitida quando esse espírito fala de coisas íntimas, lembra de circunstâncias de família que não são conhecidas senão do interlocutor. Um filho não se equivocaria seguramente com a linguagem de seu pai e de sua mãe, nem os pais sobre a dos seus filhos. Passam-se algumas vezes, nessas espécies de evocações íntimas, coisas surpreendentes de natureza a convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido frequentemente fica assombrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Uma outra circunstância muito característica vem em apoio da identidade. Dissemos que a escrita do médium muda geralmente com o espírito evocado e que essa escrita se reproduz exatamente a mesma cada vez que o mesmo espírito se apresenta. Tem-se constatado muitas vezes que, para as pessoas mortas há pouco tempo, essa escrita tem uma semelhança marcante com a da pessoa em sua vida. Tem-se visto assinaturas de uma exatidão perfeita. Estamos, de resto, longe de dar esse fato como uma regra e, sobretudo, como constante. Mencionamo-lo como uma coisa digna de nota. Só os espíritos que atingiram um certo grau de depuração estão libertos de toda influência corporal. Mas, quando não estão completamente desmaterializados, é a expressão da qual se servem, eles conservam a maioria das ideias, das tendências e mesmo das manias que tinham sobre a terra, e é ainda esse um meio de reconhecimento. Mas ele se encontra sobretudo numa multidão de fatos, de detalhes, que só podem ser revelados por uma observação atenta e firme. Vêem-se escritores discutir suas próprias obras ou doutrina, aprová-las ou condenarem certas partes. Outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de sua vida ou até de sua morte, coisas, enfim, que são todas ao menos provas morais de identidade, as únicas que se podem invocar tratando-se de coisas abstratas. Se, pois, a identidade do espírito evocado pode ser, até certo ponto, estabelecida em alguns casos, não há razão para que não o seja em outros, e se não há,
Para as pessoas cuja morte é mais antiga, os mesmos meios de controle se tem sempre o da linguagem e do caráter, porque seguramente o espírito de um homem de bem não falará como o de um homem perverso ou debochado. Quanto aos espíritos que se enfeitam com nomes respeitáveis, eles se traem pela sua linguagem e suas máximas. Aquele que se dissesse Fenelon, por exemplo, e que ofendesse, não fosse senão acidentalmente, o bom senso e a moral, mostraria por isso a fraude. Se, ao contrário, os pensamentos que ele exprime são sempre puros, sem contradição, e constantemente à altura do caráter de Fenelon, não há motivos para duvidar da sua identidade. De outro modo, seria preciso supor que um espírito que não prega senão o bem, pode conscientemente empregar a mentira, e isso sem utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos se reúnem em grupos e famílias. Ora, o número de espíritos é incalculável e estamos longe de conhecer a todos. A maioria não tem mesmo nome para nós. Um espírito da categoria de Fenelon pode, pois, vir em seu lugar frequentemente, mesmo enviado por ele como mandatário. Ele se apresenta sob o seu nome porque lhe é idêntico e pode substituí-lo, e porque nos é preciso um nome para fixar as ideias. Mas quem importa, em definitivo, que um espírito seja realmente ou não o de Fenelon, do momento em que ele não diz senão coisas boas e que fala como o teria dito o próprio Fenelon, é um bom espírito. O nome sob o qual se faz conhecer é indiferente e, frequentemente, não é senão um meio de fixar nossas ideias. Não seria o mesmo nas evocações íntimas, mas aí, como dissemos, a identidade pode ser estabelecida por provas de alguma forma patente. De resto, é certo que a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma multidão de enganos e que isso pode resultar em erros e, frequentemente, em mistificações. É essa uma dificuldade do espiritismo prático. Mas não dissemos jamais que esta ciência era uma coisa fácil, nem que se podia aprendê-la brincando. Não mais que nenhuma outra ciência, não será demasiado repetir. Ela exige um estudo assíduo e, frequentemente, longo demais. Não podendo provocar os fatos, é preciso esperar que eles se apresentem e, no geral, eles são conduzidos por circunstâncias das quais nem ao menos se sonha. Para o observador atento e paciente, os fatos se produzem em quantidade, porque ele descobre milhares de nuances características que são, para ele, rasgos de luz. Assim o é nas ciências vulgares, enquanto que o homem superficial não vê numa flor senão uma forma elegante, o sábio nela descobre tesouros pelo pensamento. 13º. As observações acima nos levam a dizer algumas palavras de uma outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Os espíritos sendo muito diferentes uns dos outros sob o ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida num sentido oposto, segundo a posição que eles ocupam, absolutamente como se ela fosse colocada entre os homens, alternativamente a um sábio, a um ignorante ou a um mau gracejador. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem é dirigida, mas acrescenta-se como ocorre que os espíritos, reconhecidos por seres superiores, não estejam sempre de acordo. Diremos primeiro que, independentemente da causa que assinalamos, há outras que podem exercer uma certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita da qualidade dos espíritos. Este é um ponto capital, cujo estudo dará a explicação. Por isso, dizemos que esses estudos requerem uma atenção firme, uma observação profunda e, sobretudo, como de resto em todas as ciências humanas,
continuidade e perseverança. São precisos anos para fazer um médico medíocre e os 3/4 da vida para fazer um sábio, e sequer em algumas horas adquirir a ciência do infinito. Portanto, não nos enganemos. O estudo do Espiritismo é imenso, toca em todas as questões da metafísica e da ordem social, e é todo um mundo que se abre diante de nós. Deve-se espantar que é preciso de tempo e muito tempo para adquiri-lo. A contradição, aliás, não é sempre tão real como pode parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência variar na definição que dão de uma coisa, seja porque empregam termos diferentes, seja porque a examinam sob um outro ponto de vista, ainda que a ideia fundamental seja sempre a mesma, que se conte, se possível, o número de definições que deram da gramática. Acrescentemos ainda que a forma da resposta depende, frequentemente, da forma da pergunta. Haveria, pois, puerilidade em procurar uma contradição onde não há, mais frequentemente, senão uma diferença de palavras. Os espíritos superiores não se prendem de modo algum à forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição da alma. Esta palavra, não tendo acepção fixa, os espíritos podem, pois, assim como nós, diferir na definição que dão. Um poderá dizer que ela é o princípio da vida, outro chamá-la centelha anímica, um terceiro dizer que ela é interna, um quarto que ela é externa, etc. E todos terão razão do seu ponto de vista. Poder-se-ia mesmo crer que, dentre eles, alguns professam teorias materialistas e, todavia, não ser assim. Ocorre o mesmo com relação a Deus. Ele será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a soberana inteligência, o infinito, o grande Espírito, etc., etc. E, em definitivo, será sempre Deus. Citamos, enfim, a classificação dos espíritos. Eles formam uma sequência ininterrupta desde o grau inferior ao grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Um poderá dar-lhe 3 classes, outros 5, 10 ou 20, à vontade, sem estar por isso em erro. Todas as ciências humanas, a esse respeito, nos oferecem o exemplo. Cada sábio tem seu sistema, e os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Que se aprenda a botânica pelo sistema de Linneu, de Jussieu ou de Tournefort, e ela será sempre a botânica. Cessemos, pois, de dar às coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para nos prender àquilo que é verdadeiramente sério, e, frequentemente, a reflexão fará descobrir, naquilo que parece o mais contraditório, uma semelhança que havia escapado a um primeiro exame. 14º. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de certos céticos às falhas de ortografia cometidas por alguns espíritos, se ela não devesse dar lugar a uma observação essencial. Sua ortografia, é preciso dizê-lo, não é sempre irrepreensível, mas é preciso ser bem curto de razão para fazê-la objeto de uma crítica séria, dizendo que, uma vez que os espíritos sabem de tudo, eles devem saber ortografia. Poderíamos lhes opor os numerosos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio da terra, o que não lhes tira o mérito. Mas há nesse fato uma questão mais grave. Para os espíritos, e sobretudo para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem entre eles é rápida como o pensamento, uma vez que é o pensamento que se comunica sem intermediário. Eles devem, pois, se encontrarem desacomodados quando são obrigados, para se comunicarem conosco, a se servir das formas longas e embaraçosas da linguagem humana,
e sobretudo da insuficiência e da imperfeição dessa linguagem para exprimir todas as ideias. É o que eles mesmos dizem. Também é curioso ver os meios que eles empregam frequentemente para atenuar esse inconveniente. Seria o mesmo conosco se tivéssemos que nos exprimir numa língua mais extensa, em suas palavras e em suas expressões, e mais pobre nessas expressões do que aquela que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio impacientando-se com a lentidão de sua pena, que está sempre aquém do seu pensamento. Concebe-se depois disso que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, quando se trata, sobretudo, de um ensinamento grave e sério. Já não é maravilhoso, aliás, que eles se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas. Não é preciso concluir-se disso, todavia, que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida. Eles a observam quando isso é necessário. É assim que, por exemplo, a poesia ditada por eles desafia frequentemente a crítica mais meticulosa, e isso malgrado a ignorância do médium. 15º. Há ainda pessoas que encontram perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Também não faltam de tirar uma consequência desfavorável do fato de certas pessoas, em se entregando a estes estudos, terem perdido a razão. Como homens sensatos podem ver nesse fato uma objeção séria. Não ocorre o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco. Sabe-se o número de loucos e de maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros. É preciso por isso banir esses estudos. O que isso prova? Pelos trabalhos corporais estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Pelos trabalhos da inteligência estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas, se o instrumento está quebrado, o espírito não o está por isso. Ele está intacto e, quando desligado da matéria, não goza menos da plenitude de suas faculdades. É no seu gênero, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a própria religião fornecem seus contingentes. A loucura tem por causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Estando dada uma predisposição à loucura, esta toma o caráter da preocupação principal, que se torna então uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos, naquele que se ocupa com eles, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político-social. É provável que o louco religioso viesse a ser um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante, como o louco espírita o teria sido sob uma outra forma, segundo a circunstância. Digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio sob esse aspecto, mas vou mais longe. Digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais numerosas de superexcitação cerebral, é preciso contar as decepções, os desgostos, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista bastante elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, diante do futuro que o espera. A vida é para ele tão curta, tão fugidia, que as atribulações não são aos seus olhos senão os incidentes de uma viagem desagradável, o que em outro produziria uma violenta emoção. O afeta mediocremente. Ele sabe, aliás,
que os desgostos da vida são provas que servem para o seu adiantamento, se as suporta sem murmurar, porque será recompensado segundo a coragem com a qual as tenha suportado. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e de suicídio. Ele sabe, por outro lado, pelo espetáculo que lhe dão as comunicações com os espíritos, a sorte daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias, e esse quadro é o bastante para o fazer refletir. Também o número daqueles que se detiveram sobre essa inclinação funesta é considerável. É este um dos resultados do Espiritismo, que os incrédulos se riam dele quanto o quiserem. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos aqueles que se dão ao trabalho de sondar-lhe as misteriosas profundezas. Ao número das causas de loucura é preciso acrescentar ainda o medo, e o medo do diabo desarranjou mais de um cérebro. Sabe-se o número de vítimas que se fez amedrontando imaginações fracas com esse quadro que se esforça por tornar mais pavoroso com hediondos detalhes. O diabo, disse, não amedronta senão as crianças. É um freio para torná-las ajuizadas, sim, como o bicho-papão e o lobisomem, e quando não tem mais medo deles, estão pior que antes. E por esse belo resultado não se conta o número das epilepsias causadas pelo abalo de um cérebro delicado. A religião seria bem fraca se, na falta do medo, sua força pudesse ser comprometida. Felizmente não é assim. Há outros meios de ação sobre as almas. O Espiritismo, para isso, lhe fornece os mais eficazes e os mais sérios, se ela sabe usá-los com proveito. Ele mostra a realidade das coisas e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um medo exagerado. 16º. Resta-nos examinar duas objeções, as únicas que merecem verdadeiramente esse nome, porque estão baseadas sobre teorias racionais. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam outra coisa que efeitos magnéticos. Os médiuns estariam no estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto, fenômeno do qual toda pessoa que estudou o magnetismo pôde ser testemunha. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se estende fora dos limites da nossa concepção normal. Desde então, o médium tiraria de si mesmo, e pelo fato da sua lucidez, tudo o que ele diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe são as mais estranhas em seu estado habitual. Não seremos nós que contestaremos a força do sonambulismo, do qual vimos os prodígios e estudamos todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos que, com efeito, muitas manifestações espíritas podem se explicar por esse meio, mas uma observação firme e atenta mostra uma multidão de fatos onde a intervenção do médium, de outro modo que como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aqueles que partilham dessa opinião, diremos como aos outros: vede e observai, porque seguramente não vistes tudo. Opor-lhe-emos em seguida duas considerações tiradas da sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos. De nenhum modo. Quem, pois, a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns de quem exaltais a lucidez. Se, pois, essa lucidez é tal como a supondes, porque teriam eles atribuído aos espíritos o que possuíam em si mesmo? Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas,
tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas. De duas coisas, uma, ou eles são lúcidos, ou não o são. Se o são, e se confia em sua veracidade, não se poderia, sem contradição, admitir que eles não estão com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium, eles seriam idênticos no mesmo indivíduo, e não se veria a mesma pessoa ter uma linguagem discordante e exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não se as pode encontrar todas no médium, é preciso procurá-las fora dele. Segundo outra opinião, o médium é a fonte das manifestações, mas em lugar de as tirar de si mesmo, assim como o pretendem os construtores da teoria sonambúlica, ele as tira do meio ambiente. O médium seria assim uma espécie de espelho refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Ele não diria nada que não fosse conhecido pelo menos de alguns. Não se poderia negar, e isso é mesmo um princípio da doutrina, a influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Mas essa influência é diferente daquela que se supõe existir e, daí a que o médium seja o eco de seus pensamentos, há uma grande distância, porque milhares de fatos estabelecem peremptoriamente o contrário. Há nisso, pois, um erro grave que prova, uma vez mais, o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas, não podendo negar a existência de um fenômeno do qual a ciência vulgar não pode se aperceber, e não querendo admitir a presença dos espíritos, o explicam a seu modo. Sua teoria seria sutil se ela pudesse abraçar todos os fatos, mas não é assim. Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às próprias opiniões dos assistentes, que essas comunicações são frequentemente espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas, eles não ficam atrás por tão pouca coisa. A irradiação, dizem eles, se estende muito além do círculo imediato que nos cerca. O médium é um reflexo da humanidade inteira, de tal sorte que se ele não aure suas inspirações no ambiente, vai procurá-las fora, na cidade, no país, em todo o globo e mesmo em outras esferas. Não penso que se encontre nessas teorias uma explicação mais simples e mais provável que aquela do Espiritismo, porque ela supõe uma causa bem mais maravilhosa: a ideia de que seres povoam os espaços e que, estando em contato permanente conosco, nos comunicam seus pensamentos. Nada tem que choque mais a razão que a suposição dessa irradiação universal de todos os pontos do universo se concentrar no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, e está aí um ponto capital sobre o qual não poderíamos insistir muito: a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, enquanto que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Ela foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam quando ninguém não as sonhava e a opinião geral as repudiava. Ora, perguntamos, onde os médiuns auriram uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém sobre a terra? Perguntamos, por outro lado, por qual estranha coincidência milhares de médiuns disseminados sobre todos os pontos do globo, que jamais se viram, se combinaram para dizer a mesma coisa. Se o primeiro médium, que apareceu na França, suportou a influência de opiniões já aceitas na América, porque esquisitice foi procurar suas ideias a 2000 léguas além do mar, entre um povo estranho de costumes e de linguagem,
em lugar de as tomar ao seu redor. Mas há uma outra circunstância sobre a qual não se tem pensado o bastante. As primeiras manifestações na França como na América não ocorreram pela escrita nem pela palavra, mas por pancadas concordando com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências que se revelaram declararam ser espírito. Se, pois, poder-se-ia supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, ou mesmo não ocorreria com as pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. Poderíamos citar numerosos fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma independência absoluta de vontade. Remetemos, pois, os dissidentes a uma observação mais atenta. Se querem estudar sem prevenção e não concluir antes de ver tudo, eles reconhecerão a impossibilidade de sua teoria para dar a razão de tudo. Limitar-nos-emos a colocar as questões seguintes: porque a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa responder a certas questões sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interrogante, sobre o que tem na mão, o que fez na véspera, seu projeto do dia seguinte, etc. Se o médium é o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Os adversários retrucam o argumento perguntando, por seu turno, por que os espíritos, que devem tudo saber, não podem dizer coisas tão simples, segundo o axioma: quem pode o mais, pode o menos, de onde concluem que não são os espíritos. Se um ignorante ou um zombador se apresentando diante de uma douta assembleia perguntasse, por exemplo, por que é dia em pleno meio-dia, cresce que ela se daria ao trabalho de responder seriamente, e seria lógico concluir-se de seu silêncio ou escárnio com que gratificasse o perguntador, que seus membros não são senão tolos. Ora, é precisamente porque os espíritos são superiores que eles não respondem a questões ociosas e ridículas e não querem ser colocados em evidência. Por isso eles se calam ou dizem se ocupar de coisas mais sérias. Perguntaremos, enfim, por que os espíritos vêm e se vão frequentemente num momento dado e por que, passado esse momento, não há preces nem súplicas que os possam fazer voltar. Se o médium não agisse senão pelo impulso dos assistentes, é evidente que, nessa circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular sua clarividência. Se, pois, ele não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha a ele e aos que o rodeiam, e essa influência acusa com isso a sua independência e a sua individualidade. 17º. O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não é o resultado de uma oposição sistemática interessada, tem quase sempre sua fonte no conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede certas pessoas de decidir a questão como se a conhecessem perfeitamente. Pode-se ter muito espírito, instrução mesmo, e carecer de julgamento. Ora, o primeiro indício de uma falha no julgamento é crer ser infalível. Muitas pessoas também não veem nas manifestações espíritas senão um objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, elas encontrarão nesses fenômenos estranhos outra coisa além de um simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes: uma experimental sobre as manifestações em geral e outra filosófica sobre as manifestações inteligentes. Aquele que não observou senão a primeira está na posição daquele que não conhece a física senão por experiências recreativas,
sem ter penetrado no fundo da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não por um estudo sério e continuado, feito no silêncio e no recolhimento, porque só nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e de nuances que escapam ao observador superficial e permitem assentar uma opinião. Este livro, não tivesse ele por resultado apenas mostrar o lado sério da questão e provocar estudos nesse sentido, isso já seria muito, e nos aplaudiríamos de ter sido escolhido para realizar uma obra da qual não pretendemos, de resto, nos fazer nenhum mérito pessoal, uma vez que os princípios que ela encerra não são nossa criação. Seu mérito, portanto, é inteiramente dos espíritos que a ditaram. Esperamos que ela tenha um outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, mostrando-lhes nesses estudos um objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social, e de lhes indicar o caminho a seguir para atingi-lo. Concluímos com uma última consideração. Os astrônomos, sondando o espaço, encontraram, na distribuição dos corpos celestes, lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Eles supuseram que essas lacunas deveriam estar ocupadas por globos que escaparam à sua observação. De outro lado, observaram certos efeitos dos quais a causa lhes era desconhecida, e disseram a si mesmos: ali deve haver um mundo, porque essa lacuna não pode existir, e esses efeitos devem ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, puderam calcular os elementos, e mais tarde os fatos vieram justificar as suas previsões. Apliquemos esse raciocínio a uma outra ordem de ideias. Se se observar a série dos seres, verifica-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas entre o homem e Deus, que é o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! É racional pensar que nele terminam os anéis dessa cadeia, que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito. A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros escalões, como disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver mundos desconhecidos. Qual é a filosofia que preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra ocupada pelos seres de todas as posições do mundo invisível, e esses seres não são outros senão os espíritos dos homens que atingiram os diferentes graus que conduzem à perfeição. Então tudo se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei, pois, o vazio que eles ocupam, e vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e de sua onipotência. Allan Kardec.